Deus quer falar com você. Quando se sai da simplicidade, quando se abre uma igreja em cada esquina dessa nação, quando se escreve um livro a cada 20 minutos nessa nação, quando de semana em semana um novo CD evangélico, um novo grupo é lançado na mídia, com a nova tendência, um novo estilo, a nova vertente de se crer, o que acontece é que acaba não se crendo em nada, acaba criando uma geração incrédula, que não se crê em nada. Não há mais verdade absoluta, há muitas verdades, há muitos caminhos, há muitos credos, e as pessoas ficam incrédulas. Há tantos credos que as pessoas não creem em nada. Há tanta coisa, aquele que você via como de Deus, você viu que está roubando, é um charlatão. Essa doença evangélica na nação faz a gente o quê? Perder a esperança, ficar frustrado, ficar incrédulo, não crer em mais nada, ficar receoso, com o pé atrás, de se entregar novamente à fé. E por que acontece isso? Porque essas pessoas estão se apartando da simplicidade do Evangelho, estão se apartando da simplicidade de Cristo. Cristo não é complicado. Para quem Cristo veio? Se Cristo fosse tão complicado, ninguém tinha crido nele. Ele não foi para o Sinédrio, ele não foi para os fariseus, não foi para os doutores da lei, ele foi para a mulher Sirofenícia, ele foi para a mulher cananeia, ele foi para o pobre leproso, para o Bartimeu cego, para a prostituta sem advogado, ele foi para 5 mil homens famintos, fora crianças e mulheres. Ele foi para o pescador analfabeto Pedro, para o pescador semi-analfabeto João. Ele foi para essas pessoas. Essa simplicidade está sendo deixada de lado pelos parceiros missionários, pelos carnês de dízimo, pela casa, pela unção e as visões, pelos movimentos transcendentais. E nós estamos esquecendo que Cristo é simples. Nós estamos deixando a fé. E o que é a simplicidade de Cristo? É o versículo que eu li depois. Deus estava reconciliando o mundo consigo através de Cristo, não imputando aos homens as suas transgressões. Ele estava reconciliando o homem consigo, o homem que caiu em Adão, o homem corrupto, malvado, perverso, que pecou, que estava destituído da sua presença, que estava afastado do jardim, que estava condenado a um corpo mortal, doente, a ser jogado no lago de fogo. Um homem que quebrou todas as leis, que quebrou todos os mandamentos: não matarás, não roubarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o boi do teu próximo, não terá outros deuses diante de ti, não fará imagem de escultura do que está no céu, debaixo do céu, da terra, guarda o sábado porque é o dia do Senhor. Nós quebramos todas as leis, todos os 10 mandamentos, e nós éramos merecedores do inferno. E o que é o Evangelho? É Deus reconciliando comigo, reconciliando com você. Deus tinha virado o rosto para você por causa dos seus pecados. E o que é o Evangelho? Ele reconciliou você com Ele através do seu Filho, e não imputando a você, não atribuindo, não levando em conta os seus pecados, matando Cristo na cruz do Calvário. Essa é a mensagem. Essa mensagem não pode ser esquecida. Esse é o Evangelho. E você está aqui por causa disso. Você só existe por causa disso. Você só respira por causa disso. Você só não morreu atrás de um carro, de uma carreta, por causa disso. Você só está de pé ainda por causa disso, do Evangelho, do Santo Evangelho. E eu quero falar isso para você essa noite. Você que entrou aqui, talvez você não é salvo, talvez você não conhece esse Evangelho, talvez você não conhece João 14, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai é muita morada, se não fosse assim eu não teria dito, eu vou para o meu pai preparar as moradas, e quando eu for estiver preparado, eu voltarei outra vez, para que onde eu estou, estejais vós também. Deixo-vos essa paz. Será que de fato você tem essa paz?
Será que um dia você já conheceu essa paz? Será que essa paz já alcançou você? Será que você tem paz no coração? Não, eu não estou perguntando se você tem dinheiro, se você tem carro, casa, comida, saúde. Eu estou perguntando se você tem essa paz, se essa paz te alcançou, ou você é uma mulher tribulosa, se é uma mulher tribulada, perturbada, se é uma pessoa depressiva, carente, doente, rixosa, descontente. Será que você não é essa pessoa? Será que você não é uma pessoa perturbada de espírito, atribulada, rixosa, arranheta? Será que você não é uma pessoa orgulhosa, soberba, mesquinha? Será que você não é uma pessoa que dorme com aflição, acorda com aflição, dorme com aperto, acorda com aperto? Eu tentei, eu encontrei, eu busquei, eu procurei, eu vivi, mas eu não consigo alcançar essa paz. Essa paz não me alcança. O que é essa paz que ele fala? O que é paz nesse sentido? É satisfação, é completude. Paz significa a ansiedade sair. Quando a ansiedade sai, é quando eu me completo, quando eu encontro aquilo que eu estou precisando, quando eu alcanço aquilo que tira a paz, que me deixa ansioso. E talvez, se você não encontrou essa paz, é porque de fato, meu irmão, você não encontrou a Cristo, você não encontrou o Evangelho. Deus não reconciliou você com Ele ainda, você não foi reconciliado. Deve ser por isso. E a paz não vai estar, meu irmão, no cachecol, no colar, no agasalho, no colar de pérola. Não vai estar no carro, não vai estar na plástica, não vai estar na cirurgia estética, não vai estar. Essa paz não pode ser encontrada aqui. Essa paz não pode ser encontrada na BMW, na Ferrari, na casa própria, na comida. Não pode ser encontrada no sexo, não pode ser encontrada no casal, no relacionamento. Deixo-vos a minha paz. Que paz é essa? Estávamos debaixo da ira, da violenta ira. Estávamos andando nos nossos pecados e delitos. Essa falta de paz é o pecado que comicha. De que se queixa o homem, diz Lamentação, queixe-se cada um dos seus pecados. Você rola na cama, você se machuca, meu irmão, não é por causa do dinheiro, não é por causa da dívida, não é por causa do marido, é o pecado que corrói, é o pecado que comicha, é a culpa que lateja, é a culpa que te rola naquela cama, é a culpa de ser transgressor da lei, de estar em falta com Deus, de ter pecado. E esse pecado é que tira a paz, é esse pecado que deixa ansiedade, é esse pecado que traz depressão, é esse pecado que angustia, que molesta, que maltrata. E a única coisa que traz a paz é Deus em Cristo te reconciliar consigo. É isto, porque Cristo veio manifestar o ministério da reconciliação e não da confusão. Então talvez essa paz não te alcançou, porque Deus não te reconciliou, porque você não conhece ainda o Evangelho. Talvez é por isso. Talvez são seus pecados. Talvez esse é o grande câncer. Eu vou pregar lá sobre família, e está cheio de versículos na Bíblia para família. Tem versículo para marido e mulher, versículo para pai e filho, para virgem solteira, para homem solteiro. Tem um monte de versículo. Mas eu vou começar falando assim: igreja, se eu abrir aqui para ensinar sobre família, eu tenho que partir do pressuposto que eu estou ensinando para famílias bíblicas, para famílias evangélicas, para famílias cristãs. Mas eu não acredito que hoje haja cristianismo genuíno. Então é como se eu fosse ministrar para ímpios. E ímpios não têm condição de guardar esses mandamentos. Um marido ímpio não pode amar a esposa até dar vida para ela. Uma esposa ímpia não pode submeter o marido em tudo. Um filho ímpio não pode honrar o pai e a mãe. Uma mãe ímpia não pode admoestar o filho nos caminhos do Senhor. Então não adianta eu falar para uma igreja princípios de família, que são princípios para cristãos, sendo que a maioria hoje não são cristãos. Então tem que partir da causa e do efeito. Não adianta a gente combater o efeito. Qual que é o efeito? Eu não dou certo com meu marido, meu filho não é obediente, minha família está destruída. Eu tenho que ir na causa. Qual que é a causa? Corações que não foram regenerados.
Esposas que são ímpias. Não adianta pedir para ela amar a esposa, ela é ímpia, ela não pode obedecer a algo que só uma ovelha pode. Não adianta. Um filho ímpio não vai honrar o pai e a mãe, não vai conseguir cumprir mandamentos. Então nós temos que combater a causa. O efeito é o problema íntimo do casal. O efeito é o filho que desobedece à mãe. O efeito é o marido que é violento com a esposa. Mas a causa é o pecado. A causa é que eles são descendentes de Adão. A causa é porque eles não nasceram de novo. A causa é porque a sua semente não foi transformada. A causa é porque eles não nasceram da água do Espírito. Eu não preciso dizer para um nascido de novo: ama a esposa, ele já tem a semente de Cristo, ele vai amar. Eu não preciso falar para uma nascida de novo: submeter em tudo o seu marido, ela vai fazer naturalmente. Eu não preciso falar para um filho cristão santo obedecer à mãe e honrar o pai e a mãe, porque isso é nato, isso o Espírito vai conduzir. Então talvez esse seja o problema da maioria. Talvez esse seja o seu grande problema. Não frequentar um casados para sempre, não numa conferência de criança, não ler um livro 10 passos como amar a mulher. Não adianta essas coisas. Fazer uma campanha, orar, jejuar, buscar alternativas. Você tem que ir na causa. Eu preciso que o Senhor me tire o coração de pedra, o coração de dura cerviz, o coração rebelde, insubmisso. Inclusive enquanto o Senhor prega, ele está endurecendo, ele está resistindo. Eu preciso que ele seja tirado. Eu preciso que seja colocado um de carne. Eu preciso ser uma nova criatura em Cristo. Eu preciso ser transformado, lavado pela lavagem da regeneração. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Você precisa disso. O mal desse século não é a depressão. O mal desse século não é a ansiedade. O mal desse século não é o suicídio. O mal desse século não é a política, a economia, a corrupção. O mal desse século é o pecado. O mal desse século é o pecado. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. O salário do pecado é a morte. E nós precisamos do Evangelho, dessa simplicidade. E qual é a simplicidade? Jesus, meu irmão. Jesus Cristo. Deus enviando Jesus. E essa noite Ele quer se enviar a você. Talvez eu não preciso pregar aqui para você ter fé, para você conseguir a casa, para você conseguir a cura da dor, do nódulo. Talvez eu não precise aqui te abrir portas para um salário melhor, um emprego. Não, eu preciso te apresentar, meu irmão, de Belém da Judéia, lá de Miqueias 5:2, tu Belém, que é das menores entre a cidade, de ti sairá o Salvador. É isso, Deus enviando o seu Filho ao mundo para salvar, para perdoar os nossos pecados. Esta é a mensagem que você precisa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E essa noite Ele envia o Filho dele mais uma vez. Essa paz que você está procurando, essa alegria que você está procurando, essa completude, essa razão de viver, ela está em Jesus, meu irmão. Não no Jesus que você está cansado de ouvir, não no Jesus da televisão, não no Jesus dos panfletos, não no Jesus desses últimos 30 anos, mas no Jesus de Nazaré, no Jesus da Galileia, no Jesus Filho de Deus, no Jesus que nasceu numa manjedoura, foi concebido sem pecado. Neste Jesus, no Jesus da Bíblia, no Jesus Cristo, Filho de Deus, crer que Ele nasceu sem pecado, crer que Ele viveu uma vida sem pecado, crer que Ele morreu na cruz sem pecado e levou o seu pecado. É para isso que Ele veio.